Salmo de número 128. 128. Do versículo 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Estamos num salmo aqui. Na semana passada terminamos as nossas considerações sobre Apocalipse ali, falando da nova Jerusalém, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para os seus filhos, para a sua igreja, para os salvos do Velho Testamento, também do Novo Testamento, a igreja, e também do tempo da tribulação e do milênio também. Concluindo isto, penso que agora só nos resta aguardarmos o Senhor enquanto aqui nesta terra estamos, sabendo agora todas as coisas, todo o processo. É claro que não sabemos tudo, né? Mas tendo terminado o Apocalipse, pelo menos, como já falamos, várias perguntas vão surgir, e aí combustível para estudarmos mais, queremos saber mais. Mas neste mês de maio, considerado o mês da família, semana passada foi o Dia das Mães, domingo passado, e desta forma nós comemoramos, celebramos o Dia das Mães, louvando ao Senhor pela vida das nossas mães, mas é salutar pensar neste mês, não somente como o Dia das Mães, mas como o mês da família. Muito se fala sobre isso, e eu queria trazer, pelo menos nesses 2 domingos que nos restam, falar sobre a família. Falar sobre implicações bíblicas para a vida da família. E eu queria trazer a conversa no sentido do temor do Senhor e o lar cristão. O temor do Senhor e o lar cristão. Se nós olharmos aqui, nós vamos perceber no primeiro versículo que ele vai dizer: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E no versículo 4 ele traz a mesma ideia. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Portanto, o temor do Senhor aqui me parece que é a chave para nós entendermos esses textos e estarmos olhando para a nossa família, para a nossa vida como família, e estarmos enquadrando ela, padronizando ela dentro daquilo que o Senhor mesmo estabeleceu, dentro daquilo que o Senhor mesmo desejou para nós, como servos dele, como cristãos, como filhos dele. Sendo assim, creio que seja importante nós olharmos para esse texto, mesmo que ele seja um texto veterotestamentário. Nós precisamos ter muito cuidado nesse sentido, porque quando você olha para um texto do Velho Testamento, geralmente nós podemos cair num pensamento de que se é do Velho Testamento, então não serve para nós. Ok, é a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus ali para os tempos anteriores ao Senhor Jesus Cristo. Não, eu não creio que seja assim. É claro que o Velho Testamento não serve para a direção da igreja. Não é? Todo o ritual que acontecia no povo de Israel, no Velho Testamento, não serve como ritual, por exemplo, para a igreja hoje. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos perceber as orientações do Senhor para a adoração a Deus. Por exemplo, acontecia no templo, acontecia no tabernáculo, era num local específico. Quando nós olhamos para a igreja, já não mais. Então nós temos que fazer estas diferenças no que diz respeito ao andamento, à direção da vida da igreja,
e percebermos que nós temos que ter esta sabedoria contextual para entendermos o que se aplica para nós e o que não se aplica. Mas no que diz respeito à sociedade humana, o ser humano ainda continua sendo o mesmo, pecador. Seja no Velho Testamento ou no tempo da igreja, o ser humano é o mesmo. E a família também. As responsabilidades, tanto para homem quanto para mulher, continua a mesma coisa. É claro que nós precisamos, nós vamos ver isso mais para frente, mas nós precisamos compreender que quando Deus estabelece alguns princípios, esses princípios eles ultrapassam o tempo. Eles vão além simplesmente do que assim, uma determinada fase. E creio que com relação à família não é diferente. Mas como diz o nosso texto aqui, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Qual é o primeiro elemento que eu quero tirar aqui para nós conversarmos nesta noite? Se você perceber o versículo 3, ele vai dizer, tua esposa, teus filhos. Logo, a carta aqui, ou o texto aqui, que na verdade era um louvor, isso aqui era um hino, que eles cantavam enquanto estavam caminhando rumo a Jerusalém, ou no retorno, é chamado o Salmo de Romagem, Cântico de Romagem, ou Cântico dos Degraus, não sei como está na sua Bíblia, ou seja, eram hinos que eles estavam cantando, esses 15 hinos que nós temos aqui, eram hinos que eles cantavam enquanto eles estavam fazendo uma procissão até Jerusalém, em toda a Sião, ali que eles estavam peregrinando, caminhando. Mas quem que é o destinatário deste hino? Quando eles cantavam, em quem? Para quem eles estavam direcionando esta mensagem? Fica fácil, né? Para o homem, para o marido, para o pai. Bem-aventurado, ele não vai dizer o homem, mas bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, tua esposa e teus filhos. Logo, fica bem claro aqui que o objetivo, o destinatário desse salmo é o homem. Temos algumas orientações para nós, como homens, que elas precisam ser percebidas, a fim de que possamos direcionar as nossas vidas dentro do temor do Senhor, a dirigir o nosso lar dentro do próprio padrão que o Senhor mesmo estabeleceu. Pensando nisso, eu estava, nesta semana, foi sexta-feira, estava ali na sala dos professores, e a sala dos professores é fechada com vidro, parede de vidro, a gente consegue ver para fora, mas os alunos não conseguem visualizar de fora para dentro, né? E eu percebi que as professoras estavam conversando alguma coisa, eu estava trabalhando, fazendo ali algum plano de aula, não sei, vendo ali algum trabalho, e ali eu percebi que as professoras estavam conversando alguma coisa, isso era na parte da tarde, e aí eu parei para perceber do que elas estavam falando. Estavam falando de um menino, talvez 12 anos, que estava sentado num banco, a gente conseguia ver ele ali, e ele estava tremendo, chorando assim, incontrolavelmente e tremendo. Pensei, alguma coisa muito séria aconteceu. Alguma coisa muito ruim aconteceu. E aí eu perguntei, mas o que foi que aconteceu? Porque ele está assim, descontrolado dessa forma? E ela disse, não, é um menino disse alguma coisa para ele que ele não gostou e ele caiu numa crise de ansiedade. Eu brinquei, mas a minha brincadeira, ela foi séria, porque era assim que era. Eu falei, no meu tempo, se algum menino falasse alguma coisa que eu não gostasse, possivelmente ou o nariz dele ou o meu nariz ia ser quebrado. Mas ninguém ia ficar tremendo, chorando, com crise de ansiedade. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Homem é homem. A palavra do Senhor, ela orienta o homem a ser homem. Não estou aqui fazendo apologia à briga, tá, irmãos? O que eu estou falando é que nós estamos percebendo uma transformação na visão do homem.
E mais uma vez eu digo, é possível que talvez esta palavra que eu estou falando, para muitos, principalmente dos novos, é uma palavra que não vai soar muito bem. Mas eu reitero aqui, digo, eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia à violência. Não é isto. Mas eu vivi um tempo em que nós brigávamos quando alguém, sim, falava mal de mim, ou simplesmente virava as costas e ia embora. E daqui a pouco, depois de nós brigarmos, estávamos todos juntos jogando bola de novo. Ou jogando bafo, né? Figurinha. Não era assim? Era assim. E hoje nós estamos vendo meninos de 12 anos que, por uma adversidade, ele cai numa crise de ansiedade e começa a chorar de forma descontrolada. O que está acontecendo? Aquele menino de 12 anos um dia vai ser um pai de família? Como ele vai conseguir conviver com os dilemas da vida? Como ele vai conseguir enfrentar as adversidades que ele vai ter que enfrentar? O mundo do trabalho não é fácil, a vida de família não é fácil, a luta com filhos não é fácil. Cai sobre o homem uma responsabilidade tal que exige que o homem seja homem. Eu me lembro de Eucana, quando o anjo chegou para ele e sua esposa dizendo: vocês vão ter um filho. E ele se apresentou, eles não perceberam que era um anjo quando ele saiu, e Eucana não, perdão, o pai de Sansão, Manoá, né? Perdão, Manoá. E então ele disse: mulher, estamos mortos, nós vamos morrer. Por quê? Porque nós vimos o Senhor, ele estava, rapaz, se o Senhor quisesse matar, já tinha matado, né? Ele estava aqui conosco e não matou, então fica quieto aí. Quer dizer, a mulher de Manoá, a mãe de Sansão, foi mais homem do que o próprio homem. Então isso não é um problema só dos dias de hoje, isso é um problema antigo, mas é um problema que precisa ser reparado. À luz da palavra do Senhor, isto precisa ser reparado. Porque vai chegar momentos na vida do homem que ele vai ter que ter um domínio, um controle de si mesmo, para não se desesperar, para não se desequilibrar, para não chegar ao ponto de não se controlar e aí perder as rédeas da sua própria casa. Por que que nós estamos vivendo situações... alguém vai dizer, mas pastor, esse menino é filho de alguém da nossa geração. Eu falei, eu vou dizer a verdade. Porque a minha geração já estava sofrendo essas influências desde cedo, sobre a moda, sobre novas ideologias de como o homem deve ser. Eu me lembro, criança, menino, show da Xuxa, aquela coisa toda, né? Uma coisa um tanto feminilizada. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Me preocupa, irmãos, a coisa de o que será do homem, da figura homem, nos dias futuros. E se nós quisermos entender isso, nós precisamos, em primeiro lugar, olhar para a palavra do Senhor e perceber o que é que o Senhor pede de mim como homem. Primeiro, o temor do Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temermos o Senhor é o início, se nós quisermos sabedoria, se nós quisermos compreender como é que as coisas funcionam, ter sabedoria para lidar com as coisas, eu preciso, em primeiro lugar, temer ao Senhor. Se os irmãos perceberem, lá em Tiago, capítulo 1, é bem interessante isto, é um outro texto também que vai falar sobre sabedoria. Tiago 1. Versículo 5, perdão. Se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria. Percebam que lá em Provérbios, nós estamos lendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A primeira coisa que Deus pede ali para o homem, para o pai de família, é: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. No momento em que você temer ao Senhor, você será bem-aventurado. Ok? E em Provérbios 1,7, como nós já lemos, o princípio
o que vai gerar a sabedoria para poder dirigir a casa é o temor do Senhor. As coisas, então, estão se encaixando. E no versículo 5, então, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E aqui no capítulo 3, versículo 13, Tiago vai trazer também para os irmãos a mesma ideia de sabedoria. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tende em vós coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal, demoníaca, pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão em toda série de coisas ruins. Versículo 17, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Então, percebam que temer ao Senhor e sabedoria, elas estão muito ligadas. Mas aí você vai me perguntar, legal, interessante, muito bom, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Porque a grande questão aqui, irmãos, temer ao Senhor, e essa é a pergunta, o que é temer ao Senhor? O que efetivamente é temer ao Senhor? Nós chegamos sexta-feira, né? Cheguei em casa e estava sem internet em casa. E a gente tentou ali aqueles procedimentos naturais, ligamos, né, para o técnico e suporte técnico, olha, vocês estão sem internet. Mas como sem internet? Deve ter tido alguma interrupção, então. Eu fui lá atrás, no fio, tirei o fio, encaixei de novo o fio ali e tal, nos aparelhos, mais nada, realmente nada. Eu falei, vou dar uma olhada lá na frente, mas eu vim, na verdade, só para, como costumeiramente eu faço, à noite eu venho aqui, dou uma olhada no terreno, ver o que está acontecendo. Quando eu cheguei aqui, percebi um monte de fio jogado ali na calçada, para o lado de fora. Falei, mas parece fio da internet. E aí peguei aqueles fios, joguei para o lado de dentro. Falei, não sei, até liguei para o Daniel pensando que tivesse mexido, né? O eletricista feito algum trabalho, não. Aí ligamos então para o técnico, marcou-se a visita para no sábado pela manhã, ele vir e fazer o trabalho. Veio o técnico, um senhor de 60 anos, tal. Veio, fez, reparou, a internet funcionou. Quando ele terminou, ele foi lá em casa, e para terminar, afindar ali, configurar alguma coisa e dar o pronto ali no seu aplicativo do celular com a empresa, enfim. E aí, conversando ali, ofereci um café para ele, quem é o pastor da igreja? Eu sou o pastor da igreja, tal. Né? Então, nos conversamos ali, e ele disse que congrega também num outro ministério. A coisa é a seguinte, irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? Depois que eu falei sobre isso, que eu sou o pastor da igreja, e ele também se identificou como cristão, ele não parou mais de falar. E eu tentava falar, ele não me deixava falar. Eu já vou explicar onde eu quero chegar. E aí entramos naquela discussão que eu gosto bastante também, questão de línguas e profecias, né? E eu gosto de falar, mas ele não me deixava falar. Eu queria falar, né? Mas ele não me deixava. Sabe por quê? Porque aquele homem, se você perguntar se você teme ao Senhor, mas ele ia dizer com todas as letras, ele iria fazer uma poesia para você sobre temor do Senhor, ele ia falar para você de forma muito bonita e muito eloquente que ele cria no Senhor e que ele realmente tinha a Deus como o seu Senhor. Mas aqueles momentos para mim ficou muito claro que ele não teme a Deus. Por quê? Mas eu não conheço a vida dele, mas eu não preciso. Sabe por quê? Porque uma das coisas que me faz, ou um dos reflexos, um dos resultados do temor do Senhor na minha vida é a sabedoria. Sabedoria que está em Provérbios, mas essa sabedoria que também está em Tiago. E os irmãos já perceberam o que está entre Tiago, capítulo 1, versículo 5, e Tiago, capítulo 3, versículo 16, que nós lemos?
esse texto que nós lemos? Tiago 1,19. Sabia essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É claro que a expressão homem aqui não diz respeito apenas ao homem, gênero, mas toda a raça humana, né? Mas perceba que esta sabedoria, ela está envolvida numa condição de saber ouvir, de saber conversar. Se nós olharmos para capítulo 3 de Tiago, no versículo 1, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mesmos, sabendo que, muitos de vós mestres, perdão, sabendo que haveis de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca do cavalo para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso timoneiro. E assim a gente pode seguir esse texto. Falando sobre o quê? Sobre o falar. A sabedoria no falar. Temer ao Senhor, irmãos, é ter sabedoria para conversar, é ter sabedoria para ouvir. Uma das coisas difíceis que talvez nós temos é de colocar aquilo que nós aprendemos na teoria e colocar isso na prática. Eu tenho tido essa dificuldade muitas vezes com os jovens, com os adolescentes, quando eu trago uma teoria sociológica, né, para eles darem um exemplo. Vamos dar uma aula de sociologia aqui agora. Né? Por exemplo, tem um tema em sociologia chamado fato social. E o fato social são maneiras coletivas de pensar, sentir e agir. Por exemplo, vamos lá, você come com garfo e faca, né? Mas você não aprendeu isso, você não nasceu com garfo e faca na mão. A sociedade lhe ensinou isso. Tanto é que na Índia, em outras culturas, não é nenhum problema comer com a mão. Eles comem ali numa botija ali, 4 ou 5 pessoas comendo no mesmo local ali com a mão. Entende? Esse é o costume daquela sociedade, enquanto que a nossa sociedade, comer com a mão não é legal, a menos que seja frango, né? Mas a comida, naturalmente, padrão, é com garfo e faca. Isso é um fato social, ou seja, é um exemplo prático de algo teórico. E aí, eu digo, jovens, eu quero agora que vocês me dêem outro exemplo prático. Assim, eu dou exemplo da alimentação, eu dou exemplo das vestimentas, que ninguém nasceu de roupa, todos nós aprendemos com a sociedade como usar roupas. Né? E o fato de usar roupas. Só que quando eu lanço agora, eu quero que vocês pensem num exemplo prático. É uma dificuldade para aqueles jovens trazerem, pensarem em alguma coisa, porque para nós, muitas vezes, é mais fácil nós vivermos numa teoria constante, ao invés de realmente olharmos para nós mesmos, e mais uma vez eu digo, principalmente para nós homens, e perceber aonde nós estamos na prática, se aquilo está sendo praticado na prática de fato. Se eu estou vivendo, experimentando empiricamente isso na minha vida e na minha família e nas minhas ações, antes de mais nada. Eu posso dizer milhões de vezes que eu temo ao Senhor, mas quando um pastor que se identifica como pastor, quando alguém que chega e está morando no fundo da igreja, logo ele deve ser o pastor mesmo, e ele se identificou como pastor e a esposa dele está ali, o que é que eu tenho que falar? O que é que eu tenho que fazer? Considerar tudo o que ele está falando como certo? Não, não é isto. Mas quem teme ao Senhor vai dizer assim, esse é um pastor. Ele estudou pelo menos alguma coisa para estar nessa posição, ou pelo menos alguma responsabilidade ele tem sobre essa igreja, então eu não quero ensiná-lo. Lembra o que Tiago diz? Não vos tornei muitos de vós mestres. Não estou dizendo que tudo que um pastor fala está certo, ok, irmãos? E quando um pastor fala, você tem que abaixar a cabeça, não é isso. Mas vocês lembram, quem era um homem que, por exemplo, nós podemos citar como exemplo de temor ao Senhor? Senão, Davi, não é? Davi estava na caverna, Saul estava ali, ele foi lá e cortou o manto de Saul. Ô Saul, você quer me matar? Rei, você quer me matar, mas por quê? Está aqui, ó, eu não matei você porque você é ungido do Senhor. Esses termos são complicados, não quero entrar no mérito agora,
Mas Deus tem colocado, e mais uma vez eu digo, é difícil eu falar sobre isso, que parece que eu estou puxando sardinha para o meu assado, mas eu só quero ilustrar a coisa. Porque se aquele senhor, diante de um pastor, de alguém que tem um ofício, que tem um chamado, se sou ou não, isso é uma outra questão, creio que sim, mas isso é uma outra questão, mas até aqui, Deus tem nos conduzido nesse ministério. E se eu estou me identificando como pastor, eu preciso não temer o Márcio Agostinho, não temer a posição, mas temer a Deus. E dizer, se ele é pastor, eu não quero ensiná-lo. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Eu espero que eu não esteja aqui dizendo que eu sou, tudo que eu falo está certo, mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos de homens que temam ao Senhor, e não só de palavras, mas na prática. Eu possa perceber as minhas tendências, eu possa perceber os meus vícios, eu possa perceber as minhas fraquezas, e estar pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Uma das coisas mais difíceis é falar para um homem que ele está errado. Uma das coisas mais difíceis é falar para um pai que ele está criando os seus filhos errados. A coisa mais difícil é falar para um homem que ele está tratando a sua esposa de forma errada. A coisa mais difícil é dizer para um homem que ele está dirigindo os seus negócios de forma errada. Porque isto mexe com o nosso ego. Mas é na prática que nós precisamos perceber isto. Jesus, quando falava, ele trazia as ilustrações, mas ele trazia ilustrações práticas, não é? A ovelha perdida, o filho pródigo, a dracma perdida. Todas essas verdades que ele trazia, ele ilustrava com questões práticas. Nós precisamos ilustrar a nossa vida cristã com a prática. Tiago também vai falar isso. Mostra a minha fé sem obras, que eu mostro a minha fé com obras. Não é isto? Nós estamos vivendo no mundo digital, no mundo virtual, aonde eu falo e está tudo certo, mas eu não preciso praticar aquilo efetivamente. E eu posso trazer um monte de teoria e posso justificar a minha ação. Enquanto, como acabamos de orar, nós precisamos viver como luzeiros neste mundo tenebroso, neste mundo de trevas. A palavra do Senhor está dizendo, bem-aventurado. É aquele homem, é aquele pai que olha para a sua casa e percebe, antes de mais nada, em si mesmo, e ele diz, eu temo ao Senhor. E por temer ao Senhor, eu não vou fazer isto. E por temer ao Senhor, eu não quero. E se eu estou fazendo, eu vou orar, eu vou lutar, eu vou dobrar os meus joelhos. E quando alguém chegar e falar comigo, seja o pastor, ou seja um irmão, ou seja a irmã, eu vou dobrar os meus joelhos. Senhor, me livra de fazer isso. Senhor, me dá forças para lutar contra isso. Senhor, eu não quero fazer isto. Eu sei que eu estou fazendo. Olha as minhas ações. Eu não consigo, mas me dá a tua graça. Nós precisamos de homens que temam ao Senhor, para que as suas famílias vá bem. Eu posso trazer aqui um monte de teoria bonita e maravilhosa, mas se isto não se refletir na prática, de que adiantará tudo que falamos e cantamos? Às vezes eu posso de alguma forma ser mal entendido, quando alguém diz, vamos orar por isso, ou ora por mim. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Eu nunca disse que orar é demais. Mas, além de orar, quais são os passos que eu também estou dando para deixar isso? Quais são as ações, como homem, como pai, eu estou realizando para rejeitar e renegar isto? Para perceber em Deus uma ação na minha vida. Para perceber e dar essa liberdade ao Espírito Santo para trabalhar na minha vida. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. O Salmo de número 1 vai trazer também um texto muito interessante sobre isso. Bem-aventurado o homem
que não... Esqueci. Anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tão conhecido, a gente, né? Ele teme ao Senhor, ao ponto de não ouvir os conselhos dos ímpios. Ele não quer parar na roda dos escarnecedores, ele não quer caminhar com pecadores. Antes, o seu temor o leva a ter prazer na lei do Senhor. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, nós temos muitas teorias sobre vida, sobre família, muitas ideias, e cada vez mais estamos sendo inundados, bombardeados com tantas conversas e vozes. E alguém vai olhar para aquele menino de 12 anos, e não tem o que fazer, porque esta de fato é a situação hoje, e vai olhar para aquele menino de 12 anos e vai tentar amenizar a situação. Talvez dando remédio, talvez levando a um psicólogo. Enquanto que o problema não é este. O problema é família. O problema é família. E sabe qual é o pior problema aí? O problema não é ser família. O problema é ser família da igreja. Não são poucos os jovens que têm problemas, não são poucos os jovens que estão vivendo de forma totalmente desregrada, mas quando eu converso com eles, eles dizem, não, meu pai e minha mãe vão na igreja. Eu ia na igreja também, mas eu parei. Eu ia na igreja também, mas eu cansei. Esses dias eu estava conversando com um rapaz e ele disse, rapaz, eu passei ali, eu acho que eu vi você em frente ao top aqui, na hora que eu estava indo para a escola. Outra hora que eu passar, se quiser, eu posso te dar uma carona, a gente vai conversando, né? Eu sei que o pai e a mãe dele são de um segmento evangélico. Sexta-feira, eu falei, ele perguntou, professor, o senhor passou ali em frente ao top? Eu falei, rapaz, passei, mas eu não te vi. Poxa, desculpa, eu poderia ter te dado uma carona, desculpa. E ele disse, o jeitão dele é bem estranho. Professor, eu ia ter que rejeitar a sua carona. Por quê? Aí a professora chegou do lado, ela estava vindo. A professora, é que o pai e a mãe dele não deixam ele sair, não deixam ele sair com ninguém. O rapaz do 3º ano do ensino médio, tá? Não deixam ele sair com ninguém, pegar carona com ninguém, porque alguma coisa vai dar errado, eles têm medo de algum problema acontecer. O problema não é o mundo estar vivendo isso. O problema não é o mundo estar com medo de viver. O problema é quando a igreja, as famílias cristãs, estão trazendo este tipo de influência, este tipo de orientação para os seus filhos. Aonde está o pai desta família? Para gerar nesse rapaz, um jovem do ensino médio, 3º ano, já a independência, por assim dizer, ou uma responsabilidade para dizer, não, eu posso pegar carona assim com o meu professor, e se acontecer alguma coisa, Deus está no controle. Jovens super protegidos, homens super protegidos, que não vão entender o que é a dificuldade da vida. E vão chorar, vão se atrapalhar. E não estou dizendo que eu não me atrapalhei, né? Está ali a minha esposa que não me deixa mentir. Mas você vai, você suplanta, e você segue em frente, e pratica a vida cristã, efetivamente, no dia a dia. Entre acertos e erros, trancos e barrancos muitas vezes, né? Como diz aquele corinho, né? Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar, né? Essa não deve ser a vida normal do cristão, mas acontece. Tropeça aqui, cai acolá, mas daqui a pouco levanta e começa a cantar de novo e vamos embora.
Você não vai ficar num fundo do quarto chorando porque aconteceu uma coisa, um problema, e eu sei que tem problemas que são terríveis, mas o homem não está aqui para isto. Deus colocou o homem, para ser baluarte na sua casa, para ser coluna firme. Eu não estou dizendo que o homem não tem sentimentos ou não possa chorar, longe desta ideia. O que eu estou falando é que nós estamos vivendo uma tendência que talvez a figura do homem está sendo transformada de tal forma que está se assemelhando à figura feminina. O que é triste. Esta não é a obra de Deus. O Senhor criou cada um na sua função. E é por isso que, infelizmente, muitos homens não aguentam o matrimônio. E eles preferem fugir, porque há responsabilidades. Mas, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Uma segunda característica do homem que teme ao Senhor é que ele trabalha. Ele trabalha. Ele bota a mão na massa. Ele não fica esperando. Se tiver que estudar, vou estudar. Se tiver que fazer, eu vou fazer. Eu não vou ficar reclamando. Porque eu sei que eu tenho que sustentar minha família, eu sei que eu tenho uma responsabilidade. E eu vou assumir esta responsabilidade. E perceba o que diz a palavra, do trabalho de tuas mãos comerás. Irmãos, o trabalho não é uma maldição. Nós vimos na semana passada que os seus servos o servirão eternamente. Nós vamos trabalhar no céu. O trabalho não é uma maldição. O trabalho é uma bênção. Jesus Cristo vai dizer, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, foi para trabalhar, para colocar o nome em cada animal, para cuidar, para dividir, para organizar, para gerenciar a criação. Isso é trabalho. A maldição foi exatamente esta canseira, esta preguiça, não é? A fadiga que nos dá por conta do trabalho. Esta é a maldição, mas o trabalho é uma bênção. Eu me lembro de Jacó, tirando de lado a coisa do suplantador, né? Ou do enganador, do usurpador, mas lá em Gênesis 31, 40 e 41, nós vemos quanto aquele homem trabalhou. Só pelas suas esposas ele trabalhou 14 anos. Eita, como corajoso, né? Esse é trabalhador mesmo, né? Esse é bom. Gênesis 31, 40 e 41. Percebamos o que Jacó fala aqui com relação quando ele sai com as suas esposas, né, seus filhos, sua família, e Labão vai atrás dele. E perceba o que ele diz ali: de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Este é um resumo da vida do trabalhador Jacó. Excetuando a questão, como falei, do ele ser enganador, do ser suplantador, essa coisa toda, né? Mas era um homem de trabalho. Era um homem que não pensava duas vezes para acordar cedo, cuidar do seu gado, das suas ovelhas. Mas não somente isso, perceba que era um homem de inteligência. Lembra daquela situação que ele riscou ali as varas ali para... Eu não sei até hoje, já vi comentários sobre isso, mas não entendi. Para mim aquilo ali é uma intervenção divina. E Jacó mesmo vai dizer ali, né, se não fosse Deus comigo, você me mudou, falando para Labão, né? Você mudou meu salário 7 vezes. Eu trabalhei para você 20 anos, você mudou meu salário 7 vezes. Sempre favorecendo Labão. Então, se não fosse Deus, então eu entendo ali que foi uma intervenção divina. Mas perceba que Jacó também, ele percebeu a necessidade de ele realizar alguma coisa com a sua sabedoria, com o seu cérebro. Ele pegou umas varinhas ali, riscou, não sei até onde isso aí, como eu já disse, pode influenciar na gestação de um animal. Eu não creio, como eu disse, acho que é intervenção divina, mas ele pensou. Irmão, se Jacó estivesse vivendo nos nossos dias, ele ia ter ali o seu gado, a sua ovelha. Mas aquele curso de especialização
de atualização, ele ia fazer. Você pode ter certeza. Porque ele era astuto. Ele queria aprender mais sobre aquela coisa. Entende? Ele queria usar todos os artifícios que ele tinha para se dar bem no seu trabalho. Do trabalho das tuas mãos comerás. Se Jacó tivesse alguma condição de comprar uma máquina melhor, uma ferramenta, ele iria fazer. Do trabalho das tuas mãos comerás. O homem que teme ao Senhor, ele entende que ele precisa crescer e desenvolver no seu trabalho, na sua vida profissional. E para findar, com relação aos homens hoje, versículo 5. O Senhor te abençoe desde Sião, nesta romaria, nesta romagem que eles faziam, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. O que é que vai de fato trazer-nos bênção? O fato de eu ser um trabalhador? O fato de eu temer ao Senhor? Amém, claro que sim, mas não só de boca. Mas qual que é o propósito? Perceba que Deus não para na família. Deus não encerra a conversa na família. Senhor, eu temo a Ti. Minha esposa aqui, como diz o versículo 3, é uma senhora ali que está realizando o seu trabalho. Meus filhos também estão todos saudáveis, então está dado por completo a minha função aqui nessa terra como homem, certo? Não. O objetivo aqui é ver, é olhar, é mirar para Jerusalém. O que é Jerusalém? A cidade santa. O que é Jerusalém? O lugar da habitação de Deus. Lá no Velho Testamento é o lugar onde Deus habitava. O objetivo deste homem não é somente a sua família. Ele ama a sua família, ele ama a sua esposa, ele ama seus filhos, ele gosta de trabalhar, ele quer desenvolver economicamente, financeiramente, nada disso é problema. Mas onde está o seu olhar? Aonde Deus habita. Aonde Deus habita hoje? Aonde Deus habita hoje? Na igreja. A vida do homem que teme ao Senhor é uma vida onde ele se percebe a sua ação, a sua prontidão em servir ao Senhor na igreja. Eu não estou dizendo que todos que fazem na igreja são espirituais. Não, tem muita gente que faz, mas não estou dizendo daqui, tá, irmãos? Tá? Mas eu estou dizendo que não é porque eu faço, não é porque eu estou aqui, que a minha vida espiritual está maravilhosa. Não estou dizendo isso. Mas se eu tenho um desejo por ter uma vida espiritual saudável, eu quero estar na igreja. Eu quero servir na igreja. Eu quero estar com os meus irmãos. Eu quero servir ao Senhor. O que eu posso fazer? Às vezes nós precisamos medir um pouco essas coisas, do servir, do fazer, mas enfim, eu quero servir ao Senhor. Eu quero exercer os meus dons e meus talentos aqui, na igreja, aonde Deus habita, não nesse espaço, nessas quatro paredes, mas na vida dos meus irmãos. Temor ao Senhor na prática. Mostra a tua fé sem as obras, que eu mostro a minha fé com as minhas obras. O homem que teme ao Senhor vai ser percebido nessa característica. O que é que nós percebemos na igreja atual, irmãos? Cada vez mais as mulheres estão tomando o lugar que é devido aos homens. Acho que já falei sobre isso. Eu estava numa igreja, num ministério certa vez, e às vezes eu costumo, na ceia, dizer, um irmão voluntário, por favor, chegue, um homem voluntário, chegue para nos auxiliar na ceia. Às vezes eu faço isso, às vezes eu convido antes, às vezes eu chamo, ou às vezes não chamo e um irmão voluntário. Tinham vários homens. Uma irmã se levantou, disse, se nenhum homem se levantar, eu me levanto, tá, pastor? Porque ficamos uns 5 minutos esperando ali. Ficamos uns 5 minutos esperando um homem se levantar para dizer, pastor, eu posso servir. É para uns 10 se levantar. No mesmo tempo, onde é que estão os homens, meu Deus? Onde é que estão os homens para auxiliar? Como voluntário de forma... olha, eu estou aqui de forma voluntária, se precisar de mim, se eu sobrar, tá bom também. Se eu não precisar de mim, tá bom também, mas se precisar, eu estou aqui. Esse é o homem que teme ao Senhor. Foi vergonhoso aquela irmã se levantar daquela forma. Mas quando a família
está faltando a figura masculina, a figura paterna, a figura do marido. Os nossos cachorrinhos precisam ver quem é o macho alfa, sabia? Eu tenho uma cachorrinha, dá trabalho. Dá trabalho a bichinha. Esses dias para prender ela foi, foi difícil. Hoje eu fui atrás dela. Ela tem que saber quem manda. Estou falando aqui de sendo um déspota? Estou aqui me colocando como alguém, um autor. Não, não é esta a questão. Mas Deus colocou o homem para ser o líder da sua casa. E a esposa como aquela auxiliar adjuntora. É isso? É, né? Auxiliar idônea. Alguém entende que é auxiliar idônea. É auxiliar idônea. Não é? Homens, e eu me coloco nessa posição. Deus tem nos dado uma responsabilidade séria de temer a Ele. E temer a Ele é efetivamente praticar este temor, sabendo ouvir o que Deus está falando. Temer a Ele é observar os princípios que Ele estabeleceu para a sua casa, para a sua vida. Temer ao Senhor é observar a sua palavra. Temer ao Senhor é observar que Deus colocou nós homens para estarmos sustentando a nossa família. Semana que vem vamos falar um pouco sobre isso, nada contra as irmãs trabalharem, a minha esposa trabalha, não é essa a questão, mas semana que vem a gente fala um pouco sobre as irmãs e depois os filhos. Mas temer ao Senhor é estarmos olhando para a vida espiritual antes de mais nada. A igreja, ela está caminhando numa situação onde os homens têm se eximido das funções e as mulheres estão tomando lugar. Os homens têm deixado o seu trabalho de estar na frente, talvez pregar, talvez dirigir um culto, talvez louvar ao Senhor, não sei, mas as irmãs fazem. Mas se eu temo ao Senhor e quero desenvolver esta vida espiritual para que os meus filhos possam aprender, eu não vou ensinar o meu filho lendo o livro para ele. Eu não vou ensinar o meu filho dando um livro para ele. Eu vou ensinar o meu filho quando ele vir que eu estou efetivamente fazendo. Eu não vou ensinar o meu filho a orar lendo um livro para ele. Eu vou ensinar o meu filho quando ele vir eu orando. Quando ele vir eu fazendo. É fácil? Não, não é. Porque nós temos aí um inimigo que anda em derredor de mim e da minha casa, como um leão, buscando alguém para devorar. Essa luta é espiritual. Mas nós precisamos estar atentos para ouvir isso. E dizer, Senhor, eu quero ouvir a tua mensagem. Eu quero ouvir a tua verdade. E aonde há falhas em mim, sejam emocionais, sejam físicas, sejam vícios, seja lá o que for, comportamental, eu quero mudar. Para que o Senhor possa transformar a minha vida e, consequentemente, a minha família. E, consequentemente, a nossa igreja. A minha esposa precisa ver isso em mim. Os meus filhos precisam ver isso em mim. E se eu, como homem, como pai, não estou demonstrando isso, não adianta cobrar deles. Cristo amou a igreja. E por este amor que ele manifestou ao ponto de se entregar por ela, ela o ama. Não adianta cobrar essa submissão da igreja a Cristo se ele não morresse por ela. Ela é submissa a ele porque ele morreu por ela. Esse é o ponto. Se nós não estamos prontos a morrer pelas nossas esposas, como é que nós vamos cobrar que elas sejam submissas a nós? Elas precisam ver isso em nós. Neste mês da família, que este salmo, ainda que do Velho Testamento, mas guardadas as proporções, guardado o contexto histórico,
Que ele sirva para nós, como homens, estarmos percebendo aonde estamos. E dizer, Senhor, me dá a tua graça. Não por força, nem por violência, mas é pela tua graça. Pela tua graça que a gente pode caminhar e servir ao Senhor de forma eficaz aqui neste tempo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu favor. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos tem dado a responsabilidade de sermos homens em nossos lares, sermos pais, sermos maridos. Dá-nos a tua graça, Senhor, para onde estivermos falhando, o Senhor possa mudar-nos. Onde estivermos falhando, o Senhor nos dê graça, nos dê ouvido, nos dê sensibilidade, para de fato ouvirmos e então estarmos sendo transformados pelo teu Santo Espírito. Sim, Senhor, fala conosco, através de que as coisas espirituais, o desejo por fazer a tua obra seja mais forte em nós. E assim, ó Senhor, possamos estar influenciando nossas esposas, nossos filhos, ó Deus, e também a nossa igreja, a nossa sociedade, como homens que servem ao Senhor, não olhando simplesmente para as coisas passageiras deste mundo, mas sim olhando sempre firme e constante para as coisas eternas, para aquilo que o Senhor tem planejado para nós mesmos no porvir. Muito obrigado pelo teu Filho Jesus, que entregou a sua vida por nós, e que tudo isso nós possamos olhar, perceber, para a tua honra e para a tua glória, e fazemos tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe, uma boa semana a cada um. Que Deus nos abençoe.